Olá, amigos, tudo bem com vocês? Que alegria, que satisfação. Aqui estamos nós, então, no nosso projeto Gabaritando Legislação. Estamos trabalhando a lei mais importante de execução penal que tem no Brasil, né? A Lei 7.210 de 84, que é a Lei de Execução Penal, a LEP, em concursos de Polícia Penal, agente penitenciário, ela costuma seguidamente cair em prova. Então, nós temos que saber e dominar bem ela. Nós estamos no estágio final da lei já. Esse é o antepenúltimo bloco, certo? Ele é um bloco relativamente curto, com algumas informações importantes, algumas informações, eu posso dizer, relevantes, assim dizendo, é melhor, tá? E essas informações relevantes talvez marquem presença em prova, porque às vezes no finalzinho da lei candidatos não gostam muito de acompanhar e o examinador se aproveita disso. Nós não vamos deixar a peteca cair agora que está tanto nessa reta final. Bom, a gente entrou agora em algo que em alguns momentos a LEP cita, mas ela em nenhum momento explica. Ela trata de forma genérica, abstrata. Agora nós vamos tratar de forma específica, concreta. Certo? Nós já estamos dentro de um título, que agora é o capítulo 2, do excesso ou desvio. Certo? Excesso quer dizer o quê? Ir além, certo? Extrapolar o que? Os limites. Extrapolar os limites. Desviar é dar outro rumo. Extrapolar os limites, desvio, dar outro rumo. Haverá excesso ou desvio de execução sempre que algum ato for praticado além dos limites fixados na sentença. 1. Em normas legais. 2. Ou regulamentos. 3. Então, muita gente pensa que excesso ou desvio é só em normas e regulamentos. Não, o que está na sentença também. E é por isso que excesso ou desvio de finalidade também podem, amigos, acarretar, inclusive, crime, como, por exemplo, abuso de autoridade. Certo? É um exemplo. Pode caracterizar a tortura, pode caracterizar a lesão corporal. Agora, o que interessa para nós é o artigo 186, que trazem os legitimados. Quem são os legitimados? São aquelas pessoas que podem alegar que houve o excesso ou o desvio. Esse rol, meus amigos, é um rol taxativo, ou seja, somente essas pessoas têm legitimidade para suscitar esse incidente, certo? Que é de excesso ou desvio. Primeiro, o MP, o Ministério Público. O Ministério Público, ele tem várias funções, tanto no processo comum como na execução penal. E dentre essas funções é daquilo que nós chamamos de custos legis, ou seja, fiscal da lei.
fiscal da lei. Então, como fiscal da lei, se chegar ao conhecimento dele, por exemplo, que houve excesso ou desvio na finalidade e na execução, ele pode suscitar ao juiz que assim o reconheça, esse excesso ou desvio. Aqui está o MP. O outro é o Conselho Penitenciário. O Conselho Penitenciário, ele não é apenas um órgão consultivo. Vocês têm que lembrar que o Conselho Penitenciário, ele é um órgão consultivo e fiscalizador da execução da pena. Então, se ele é um órgão fiscalizador, certo? Ele também pode perceber, concluir no âmbito das suas atividades excesso ou desvio. Então, ele também está no rol. Nós, inclusive, respondemos já a questão sobre isso, né? Certo? Está aqui. 3. O sentenciado. Certo? O sentenciado. Esse é o pior, porque ele ainda, além de poder suscitar, geralmente é a vítima do excesso do desvio de execução. Por exemplo, o isolamento, a pena, a sanção disciplinar do isolamento. O agente penitenciário deixa ele por mais tempo. Houve excesso na execução, certo? Ele pode suscitar, ele tem esse direito também. E temos o 4, que é qualquer dos demais órgãos da execução penal. Alguém vai dizer assim, professor, mas esse número 4, então, não faz o rol ser exemplificativo, já que esses 3 seriam exemplos? Não, porque são qualquer dos demais órgãos da execução. Então, o rol é taxativo, ou seja, só pode suscitar excesso ou desvio na execução os órgãos da execução penal. Logo, eu pergunto, um agente penitenciário, ele pode suscitar excesso ou desvio? Não. Por quê? Porque um agente penitenciário, ele não é, meus amigos, um órgão de execução. Uma autoridade administrativa pode suscitar? Não. Por quê? Porque não é órgão da execução penal. Então, cuidem quanto a isso. Por isso que se mantém esse rol como taxativo. Anotem tudo isso que está em vermelho aqui, certo? Anotem com calma, anotem com carinho, porque algo daqui pode marcar presença na prova de vocês. Capítulo 3. Esse capítulo 3 é importantíssimo. Muito já caiu em prova. Anistia e indulto são incidentes também. Incidentes de execução. Certo? Anistia ou indulto. Primeira coisa que eu quero que vocês saibam, a anistia, ela se volta para fatos. O indulto se volta para pessoas. O importante é que os senhores saibam que nos 2 casos, nós estamos tendo aqui um perdão, uma clemência. Na anistia, por esquecimento. É como se o Estado esquecesse que o fato ocorreu. No indulto, certo? É o perdão concedido pelo presidente da República, certo? Cuidado em relação a isso. O indulto é só para condenados. A anistia, ela vale inclusive para pessoas que estão sofrendo o processo. Dito isso, a gente vai para os artigos que estão aqui nesse baita slide, né? Nesse grande slide. Vamos lá. Concedida a anistia, o juiz, então vocês sabem que como é uma causa extintiva de punibilidade, só o juiz poderá conceder a anistia, ninguém mais. O juiz, de ofício, ou seja, pela sua própria iniciativa,
é uma possibilidade. A requerimento do interessado, segunda possibilidade, ou seja, o interessado, aquele que já se sente legitimado, pode pedir ao juiz, ou o MP, por proposta da autoridade administrativa ou do conselho penitenciário, como eu disse para vocês, declarará extinta a punibilidade. Ou seja, acabou qualquer pena, o sujeito está livre, tchau, vai viver a sua vida. A anistia e o indulto têm essa característica. Fazem com que o indivíduo voe as tranças, siga a sua vida normalmente. Certo? Bom, aqui fala no 188 do indulto individual. Indulto individual também é chamado de graça. Na tua prova, são sinônimos. Certo? Na tua prova pode vir tanto graça como indulto individual. É a mesma coisa. Certo? Poderá ser provocado por petição do condenado. E vejam que agora não fala interessado, fala condenado. Por quê? Porque fala em indulto. E indulto é só para condenados. 2, por iniciativa do Ministério Público. 3, do Conselho Penitenciário. E 4, da autoridade administrativa. Todos eles podem conceder o indulto. Geralmente ocorre no final do ano, né? Para presos merecedores, condenados merecedores. Uma das bobagens que eu ouço muito na prática é aquilo. O sujeito no final do ano sai, recebe o indulto e depois não volta mais para a cadeia. Claro, Jeg, ele não tem que voltar. Indulto é extinção de punibilidade. Indulto não é a mesma coisa que autorização de saída. Essas pessoas confundem o indulto com aquela autorização de saída, por exemplo, para visitar parentes, que aí, ao invés de visitar os parentes, eles acabam cometendo delitos, crimes, e, obviamente, não voltam para a prisão, obviamente, não voltam para a cadeia. Certo? Artigo 189. A petição do indulto, vejam que não é um recurso, indulto, é uma simples petição feita para o juiz de execução penal, só isso. É uma simples petição feita ao juiz de execução, acompanhada dos documentos que a instruem, como, por exemplo, atestado de bons comportamentos, será entregue ao Conselho Penitenciário para elaboração de parecer, porque ele é um órgão o quê mesmo? Além de fiscalizador, o Conselho Penitenciário é um órgão consultivo. Então tem que cuidar esse parecer e posterior encaminhamento ao Ministério da Justiça. Certo? Por que Ministério da Justiça, pessoal? Porque embora quem declare o presidente da República, depois quem vai conceder é o Poder Judiciário. Certo? Diferente da anistia, que quem concede é o Poder Legislativo, certo? É o Congresso Nacional. Artigo 190. O Conselho Penitenciário, à vista dos autos do processo, o processo de execução, e do prontuário, que é a ficha comportamental do apenado, promoverá as diligências que entender necessárias, ou seja, tem dúvidas, quer eximir. Promoverá as diligências que entender necessárias e fará em relatório a narração do ilícito penal e dos fundamentos da sentença condenatória, a exposição dos motivos dos antecedentes do condenado e do procedimento deste depois da prisão, emitindo então seu parecer sobre o mérito do pedido e esclarecendo qualquer formalidade ou circunstâncias omitidas na petição. Curiosidade, tem que ter o parecer do Conselho Penitenciário para o presidente da República conceder o indulto, por exemplo, mas ele não está vinculado ao parecer.
E também não dá para esquecer que a Constituição proíbe alguns crimes de receber anistia, graça ou indulto, né? Que são, por exemplo, os crimes, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os crimes hediondos, né? Lembrem isso também, certo? Artigo 191. Processada no Ministério da Justiça, vejam que tudo é um rito, né? Vai de um para um. Processada no Ministério da Justiça, com documentos e o relatório do Conselho Penitenciário, a petição será submetida a despacho de quem? Que tanto eu falei para vocês? Do Presidente da República, a quem serão presentes os autos do processo ou a certidão de suas peças, se ele o determinar. Está aqui, certo? Cai nas mãos do Presidente da República. Graça, que é indulto individual, ou indulto propriamente dito, que é coletivo para condenados, sempre é determinado pelo Presidente da República e tem que ter o parecer do Conselho Penitenciário, embora o Presidente não esteja vinculado ao parecer. Ou seja, o Conselho Penitenciário pode ser contrário ao indulto e o presidente ainda assim conceder. O Conselho Penitenciário pode ser a favor do indulto e o presidente ainda assim negar. Pode acontecer. Artigo 192. Concedido o indulto e anexada aos autos cópia do decreto, o juiz declarará extinta a pena ou ajustará a execução aos termos do decreto, no caso de comutação. O que é comutação? Comutação, amigos, é um indulto parcial, ou seja, o juiz não declarou aqui extinta a punibilidade. Não. Ele não declarou extinta a punibilidade, mas ele trouxe benefício. A pena ficou menor, houve uma progressão de regime, por exemplo, certo? Isso pode acontecer. Nesses casos, talvez alguém fique inconformado, como, por exemplo, o MP. O MP, por exemplo, não queria, entendia que aquele apenado não era merecedor. Cabe recurso aqui, o chamado recurso de agravo. Agravo na execução, que nós vamos ver provavelmente no próximo bloco, certo? Então, o indulto parcial leva esse nome, comutação, não esqueçam isso. Artigo 193, se o sentenciado for beneficiado por indulto coletivo, e aí não é graça, porque graça é indulto individual, o juiz de ofício, ou seja, pela própria iniciativa, a requerimento do interessado, 2, do Ministério Público, 3, ou por iniciativa do Conselho Penitenciário, 4, ou da autoridade administrativa, diretor, 5, providenciará o acordo com o disposto no artigo anterior. Isso se tratar provavelmente de comutação. E aqui está então, amigos, tudo que está em vermelho, levem aí, dediquem um tempinho para destacar com marca-texto, para que os senhores então não esqueçam no momento da prova de vocês. Não tem sentido esquecer isso tudo que está aqui. Escrevam, anotem, voltem um pouquinho o vídeo se precisar, isso é importante. Opa, chegamos na questão. Ano 2013, Banca CESP, Sebrasp, Polícia Civil do Distrito Federal. Agente de polícia. Os condenados pela prática de qualquer crime hediondo serão submetidos obrigatoriamente à identificação do perfil genético, mediante extração de DNA por técnica adequada e indolor. Eu decidi de propósito trazer uma questão lá do início, exatamente para saber se vocês lembram. E aí, tá certo ou tá errado, amigos? Ficou fácil, né? Está certo. Além deles, crimes
com grave ameaça, crimes sexuais, estupro de vulnerável, certo? Também são submetidos ao exame de DNA. Lembrem desse caso, porque pode cair em prova e a tendência é que marque presença na prova de vocês. Mais uma questão. Questão de 2013, Banca CESP e Sebrasp, Polícia Civil do Distrito Federal, né? CESP 2013, agente de polícia. De acordo com a Lei de Execução Penal, Lei 7.210 de 84, julgue o item subsequente. O preso provisório, mesmo que apresente alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade, não poderá ser submetido ao regime disciplinar diferenciado, que é destinado apenas aos presos condenados. Está certo? Ninguém vai errar. Quem estudou com o Adriano aqui, a LEP, não erra. Sabe que isso está errado. O regime disciplinar diferenciado, que é uma sanção disciplinar e é a única que tem que ser aplicada exclusivamente pelo juiz de execução penal, pode ser tanto para presos provisórios como para presos definitivos. Por isso, errada está a alternativa. E assim, meus amigos, a gente encerra o bloco 32, desejando bons estudos e até a próxima aula. Desejando também o muito obrigado. É hora de tomar um cafezinho, tomar um chazinho, refletir sobre o que a gente viu nesse bloco e rumo ao bloco número 33. Aguardo vocês. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.